Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Aline e nesse vídeo eu quero abordar com vocês hoje um pouco de como foi trazer as minhas cachorras do Brasil para a Holanda. Então eu quero trazer desde como foi o microchip até elas chegarem aqui em solo europeu, dando dicas, valores, sugestões, aprendizados que a gente teve. Então se você tem pet, tem vontade de fazer uma viagem de avião, ou tem a intenção aí de se mudar, fica até o final para conhecer aí os detalhes de toda essa aventura que a gente teve com a Mai e com a Sofia. Eu vou dividir esse vídeo em 4 partes. Então, a primeira parte eu quero falar sobre documentação, a segunda parte sobre como a gente escolheu a companhia aérea e os detalhes, como foi o treinamento da Mai e da Sofia, principalmente o da Maia, que viajou, né, que veio para a Holanda no porão. A Sofia veio na cabine. E por último, como foi a adaptação delas na primeira semana que a gente chegou aqui. Antes de começar o vídeo com os detalhes, a gente tem que apresentar a Maia e a Sofia, né? Então, a Maia é uma vira-lata, ela tem 8 anos, vou deixar uma fotinho dela aqui. A Maia ela é super inteligente, ela aprende comandos e tudo que a gente ensina para ela, ela aprende muito rápido. Ela é muito enérgica, então ela não para, é uma cachorra que mesmo com 8 anos, todo mundo que vê a Maia pergunta se ela é filhote ou pergunta a idade, porque ela não para. Ela é muito, muito enérgica. Ela é muito reativa a alguns estímulos, por medo também, né? Que ela também tem um pouco de medo de pessoas estranhas, barulhos diferentes. Então, eu comento isso porque esse foi o ponto principal da gente tratar durante esses últimos meses, antes de vir para cá, para a Holanda, para que ela pudesse estar tranquila e confortável nessa viagem. E a Sofia, também vou deixar uma foto dela aqui, a Sofia é uma York de 5 anos, bem pequenininha, 3 quilos, é muito carinhosa, muito afetuosa. A maior característica dela é que a gente teve que controlar, que melhorar, é essa necessidade de estar sempre próxima de mim e eu próxima dela, então eu acho que é uma lição aí para as duas. Mas ela veio na cabine, então não foi uma grande dor assim, né? Ela só tinha que aprender, na verdade, a ficar na bolsinha dela durante a viagem toda, sem poder acesso a mim, ou banheiro, ou comida e etc. Então, foi um processo um pouco menos trabalhoso do que o da Maia para essa viagem. Bom, depois da apresentação das duas, então, vamos para o que interessa, que é a parte da documentação. Para essa parte, a gente decidiu contratar uma assessoria que pudesse fazer tudo para a gente. Por quê? No dia que a gente, né, na época que a gente já sabia que ia fazer a mudança, eu estava com 6, 7 meses de gravidez e a gente tinha muita coisa para fazer ainda, vender móveis, entregar casa, a mala, ver casa aqui na Holanda, enfim, muita coisa ainda, muita coisa pendente. A gente preferiu pagar alguém para que a gente pudesse ficar tranquilo e garantir que toda a documentação e tudo que a gente precisaria ter no dia da viagem estivesse perfeito e que a gente não tivesse problema com isso. Então a gente contratou essa assessoria em dezembro do ano passado. E já começamos a entender quais eram os documentos, enfim, o que a gente estaria pendente ali para entregar para eles, para que toda a documentação, a parte burocrática com a Vigiagro fosse feita. É possível fazer isso por conta? Super possível. Tem um amigo que foi recentemente para o Canadá, que fez tudo sozinho para o cachorro dele. Então não é complexo, tem muita informação na internet, no Gov, na Vigiagro. Então é super possível, a gente só optou realmente por não ter essa etapa na nossa mão, deixar realmente com quem já trabalha com isso todos os dias. Então, o que fez parte desse passo a passo da documentação? A primeira coisa era microchip. As duas cachorras, elas deveriam estar microchipadas. Isso era algo que a gente já tinha, não foi uma novidade, não foi de agora que a gente colocou microchip nelas, porque as duas já tinham plano de saúde no Brasil. Então, para ter plano de saúde, elas precisavam do microchip. Então, as duas já tinham microchip. A única coisa que a gente não tinha era uma declaração do número do microchip. Então, eu tinha ainda guardado o adesivo do microchip da Sofia com o número, mas a Maia não tinha. Então, a gente precisou de uma veterinária para fazer a leitura do microchip e declarar ali num papel
qual era o número do microchip, que ela tinha feito a leitura no dia tal e etc. para as duas. O segundo item é a vacina antirrábica. A vacina antirrábica é de praxe, né? Ela é anual no Brasil, ela é exigida, mas a gente precisaria ter a carteirinha das meninas com a vacina antirrábica dentro de um ano. Então, por exemplo, a gente tinha a vacina antirrábica delas anual, mas de uma para outra não cumpria com o requisito de um ano. Ficava 1 ano e 2 meses, acabava cancelando aí a validade da vacina antirrábica. Então, a gente deu uma nova vacina antirrábica, isso em 2023. A gente já estava pensando em deixar a documentação dela sempre preparada ali para qualquer necessidade que a gente tivesse. Esse não cumprimento do 1 ano certinho, a gente deu novamente a antirrábica, mesmo que fora desse 1 ano, para como se fosse começar ali a validade da imunização, né? Por que isso? Porque o quarto item é a sorologia. E para fazer a sorologia, você precisa da vacina antirrábica. A sorologia, ela é um exame, né, um teste que é feito uma vez, bem caro, mas que ele é vitalício, ele tem validade permanente se você garantir que a vacina antirrábica seja dada para o cachorro dentro de um ano sempre, todos os anos. Se você perder um ano, você também perde o exame ali, a sorologia. Para essa viagem específica, com a assessoria contratada, eles também mandaram, já dentro do pacote, um veterinário na nossa casa com 1 semana de antecedência da nossa viagem. Então, esse veterinário vai na nossa casa e faz uma consulta clínica normal. Então, olhou para a Maia, olhou para a Sofia, verificou a parte física, as documentações originais estavam com a gente, e aí ele atesta as cachorras que elas estão em condições boas de saúde para fazer essa viagem. Com esse atestado e todas essas documentações que a gente já havia enviado para a assessoria, eles conseguem protocolar então o CVI, que é o Certificado Veterinário Internacional, já na Vigiagro. Para vir para a Holanda, especialmente, além de conseguir esse CVI, né, depois que eles conseguem esse CVI, que eles protocolam, que eles emitem esse documento, eles também precisam de uma chancela. A assessoria diz que é como se fosse um carimbo, então a própria assessoria vai até a Vigiagro e consegue esse carimbo para que a gente esteja ali com todos os requisitos básicos e as documentações prontas para entregar na hora do check-in da viagem. Agora falando um pouco de valores, né? A assessoria custou pra gente R$ 4.500. O microchip as meninas já tinham, mas como eu falei, a gente precisou de uma declaração de leitura do microchip e cada declaração que a veterinária fez foi R$ 120 cada uma. A vacina antirrábica foi R$ 95 para cada uma e o maior custo nosso foi a sorologia, que foi R$ 1.200 para cada uma. Isso em 2023, tá? Então a gente já tinha essas documentações já previamente preparadas, então foi um pouco mais fácil para a assessoria nos assessorar, porque a gente já tinha a maior parte das documentações que eram exigidas. Então, nos custou aí basicamente só essa parte de vacinação, microchip, atestado e etc. e assessoria, R$ 7.300 mais ou menos. Maravilha. Agora, o segundo item é a parte da companhia aérea. Então, como que a gente escolheu a companhia aérea? A gente não queria, nem cogitou a hipótese de ter um voo com conexão. Seria uma loucura para a Maia, principalmente porque ela iria no porão. A gente nem imagina como é tirar um cachorro de um avião e colocar no outro dentro de uma conexão. Seria, enfim, arriscado, na minha opinião, né? Arriscado, eu ficaria mais nervosa. E aí a gente então optou pela única companhia aérea que faz o voo direto do Brasil para a Holanda, que é a KLM. Então, a assessoria também fez esse trabalho de procurar por essa companhia, por essa passagem, data, hora, para verificar se o cachorro tem espaço no avião, tanto na cabine quanto no porão. Mas particularmente eu quis ver isso um pouco mais de perto, então eu procurei a passagem que a gente queria, na data que a gente queria, no horário que a gente queria,
porque a KLM tem voos de tarde e de noite do Brasil para a Holanda, e eu preferia que fosse de noite para que a gente não mudasse a rotina da Maia, já que ela dormia, ela ia para a cama em casa entre 8, 8 e meia, e o voo era 9 alguma coisa, então eu não queria que ficasse tão diferente do que habitualmente ela está acostumada. Então eu escolhi o voo da noite da KLM, que tinha duração de 11 horas, quase 12. Então, como eu falei para vocês, a Maia veio no porão e a Sofia na cabine. Na cabine, a KLM em especial tem as exigências, né? Eu não vou nem comentar aqui, porque cada companhia aérea tem uma exigência em relação a tamanho da bolsa, tanto para o porão quanto para a cabine. Mas o detalhe mais importante aí é que para a Sofia em especial, que foi na cabine com a gente, a caixa dela, a bolsa dela não poderia ser rígida. Eu acho que só a Air France, no caso desses voos dessa companhia, né, Air France e a KLM, aceita a caixa rígida na cabine. A KLM não, tinha que ser aquelas flexíveis. Então, vou colocar aqui também qual era a caixinha da Sofia, era uma bolsa, super dentro ali das recomendações e super confortável para ela também. O caso da Sofia foi muito mais simples, como eu disse. A Marcele, a adestradora das cachorras, ela fazia alguns treinos em casa para que a Sofia conseguisse entrar com facilidade e sair da caixa. Mas acho que o mais difícil, vamos dizer assim, é que a Sofia ficasse dentro da bolsa, porque ela é acostumada muito a ficar no meu colo, ficar comigo, ter acesso a mim. Então, esse foi o maior problema nosso, que não foi um grande problema, foi super bem controlado, na verdade. Depois que a gente entrou no avião, umas 2 ou 3 horas de voo, ela começou a raspar a bolsa, ela queria sair. E aí eu abri um pouquinho a bolsa, ela colocou a cabeça para cima assim, querendo já sair. Eu falei, não, não pode. Aí ela cheirou um pouco o avião, porque tinha muita gente passando ali na lateral. Pra ela, filha, a mamãe vai dormir agora, hora de dormir. Vai todo mundo dormir, então não dá para sair agora, descansar, chega, né? Já chega, a gente faz muito esse sinal e esse comando, acabou, chega. E aí eu coloquei um travesseirinho para ela, que eu tinha ganhado lá do avião, coloquei um travesseirinho para ela e fechei. Ela se deitou, acabou. Só acordou no dia seguinte, quando a gente chegou no aeroporto de Amsterdã. Então, tranquilo, né? Foi só esse momento realmente que eu precisei explicar para ela que ela não poderia sair. A Maia, a gente entregou ela então na caixa. Não fomos nós que entregamos, a gente combinou com a adestradora de que ela faria isso, justamente para que ela não tivesse esse trauma de separação, de ver eu ou o Sandro ali entregando ela e saindo. Então a Marcele fez toda essa parte de conversar com ela, entregar, falar com a pessoa da KLM, colocar etiqueta e etc. Depois que a Marcele saiu desse ambiente, vou deixar aqui alguns vídeos que a gente tem. Depois que a Marcele saiu desse ambiente onde deixa, a Maia latiu 2 vezes e parou. Não latiu mais. Mas a gente fica super apreensível, né? A gente fez uma coisa que, para talvez tentar acalmar um pouco o coração, que foi colocar dentro da caixa uma AirTag, para ver se a caixa estava junto com a gente dentro do avião. A gente tem, enfim, várias histórias por aí rolando de cachorro que se perde, etc. Então a gente queria ter certeza de estar tudo bem, porque depois que a gente entrega a Maia nesse lugar, a gente não vê mais a Maia. E sim, deu tudo certo, a gente conseguiu ver que a caixa estava junto com a gente do avião. A caixa da Maia, a gente também conseguiu deixar ela com um colchonete bem fininho, um tapetinho higiênico por cima e um cobertor. Mas isso é um detalhe que não está escrito, então não é algo que é um padrão. Eu acho que variar muito de pessoa para pessoa que faz ali o check-in. Acho que foi sorte nossa que a gente pegou uma pessoa super querida e que também tinha cachorro e que entendia muito da nossa situação. Então, assim foi o embarque. A gente entregou a Maia, foi para a parte do raio-x e entrou com a Sofia. A Sofia ficou o tempo inteiro na bolsa. A Marcela, enfim, ajudou a gente em todo o tempo. Eu estava com 7 meses de gravidez já, com mala de mão, mochila, enfim, tudo. E então a Marcela ajudou muito, muito isso o tempo inteiro, né? Tanto a Maia quanto a Sofia.
Então, agora falando um pouco sobre o treinamento, né? Como que a gente preparou as cachorras para essa viagem. Como eu falei, a Sofia foi super simples, a gente só fez alguns treinamentos de entrar e sair da caixinha, ficar na caixinha. Não foi nossa maior preocupação, para ser muito sincera. A nossa maior preocupação realmente era a Maia, por conta do que eu falei no início, ela é muito reativa, então quando ela tá na caixa, ela vê algum estranho passar, ela reage muito forte, ela late, acaba se machucando, colocando a pata na porta. Então, a nossa preocupação, nosso objetivo era diminuir esse estresse, deixar isso o mais conhecido possível, de que ela estaria nessa caixa presa e que várias pessoas desconhecidas passariam por ela, né, enquanto a gente não estivesse junto com ela. Então, basicamente, a gente comprou uma caixa e aí sem as recomendações das medidas, né? A gente comprou uma caixa em janeiro de 2024, é uma caixa bem grande. Foi quando a gente começou o adestramento junto com a Marcele. Então, entra e sai da caixa sem a tampa, põe a tampa, entra e sai da caixa, agora fecha a caixa, agora fica um tempo aí. Então a gente foi de passo por passo, fazendo com que ela se sentisse bem dentro da caixa, até chegar no momento que ela estava já dormindo à tarde. Enquanto eu trabalhava, eu colocava ela na caixa e ela ficava dormindo a tarde toda. E a gente não queria estressar muito ela, então a gente limitava. Então, vou deixar 2 horas hoje. Hoje ela está muito agitada, vou deixar ela só 1 horinha. Então a gente foi ali com muita paciência todos os dias, buscando esse conforto para ela. Próximo já da viagem, agora para a Holanda, então a gente contratou consultoria em dezembro e a gente já comprou uma caixa nova, já dentro das medidas e do que era necessário, do que era exigido. A gente comprou uma caixa nova e começou a treinar na caixa nova. A Marcele, que é adestradora, disse, apesar dela já saber o que é uma caixa, é importante que ela saiba que essa caixa é a caixa dela, que ela trocou de caixa. Então a gente começou de novo o mesmo trabalho. Vou deixar aqui para vocês também esse controle de como que eu fiz essa... Ela já entrava e saía da caixa normalmente, isso foi muito feliz, mas a gente precisava fazer com que ela ficasse o maior tempo possível dentro da caixa. Então eu comecei a controlar as horas que ela ficava por dia. Então eu controlei, por exemplo, no mês de fevereiro, ela já conseguia alcançar ali até 11 ou 12 horas por dia. Então a gente já entendia que se ela tivesse passeado, feito cocô e xixi, comido bem, com um potinho de água dentro da caixa, ela conseguiria ficar tranquilamente ali, sem pedir, sem ter aquele estresse, aquele desconforto para sair. Então, já em fevereiro eu estava bem tranquila, a nossa viagem foi em abril, mas já em fevereiro eu estava bem tranquila em relação a isso, que ela conseguiria passar por essa parte muito bem. Em relação às pessoas estranhas passando pela caixa, a Marcele fez um super trabalho. Então, ela levava a Maia dentro da caixa para o mercado, por exemplo, aqueles mercados atacadistas, sabe? E deixava a caixa e deixava as pessoas passarem na frente dela. Pedia para algumas pessoas falarem com ela, tentar dar algum petisco, ela nunca aceitava, mas ela não latia para ninguém. Então foi assim, de novo, né? Foi bem aos poucos, vários treinamentos, semanalmente. A Marcela levou a Maia dentro de um pet shop, onde tem muita gente passando, muito cheiro, né, de cachorro, de pessoas e etc. Então, tinha dias que ela estava mais estressada, menos estressada e por aí vai. O que eu fiz além disso, também para preparar a Maia? Em janeiro eu busquei uma cardiologista. E aqui não tem recomendação, foi algo que eu quis fazer, né, que eu senti no coração que eu tinha que fazer. Levei a Maia na cardiologista para saber, fazer todos os exames se ela estava bem, de saúde em relação ao coração dela, em relação ao estresse, não sei, a susto e etc. E sim, ela estava super bem e a gente também pediu para que a médica pudesse recomendar para a gente uma medicação que pudesse deixar ela um pouco mais calma e que pudesse ainda ter ela disponível, disposta ali andando, mas que desse um pouco mais de relaxamento. E assim a gente fez. Também conseguimos essa medicação com a dosagem certa para a Maia. A gente também fez treinos com a medicação antes de ir.
Essa medicação que a gente usou, ela é uma medicação para momentos de estresse, não é uma medicação contínua. Então, a gente tinha alguns momentos de estresse com a Maia em relação a, por exemplo, tomar banho. Então, a gente levava ela e antes de levar ela para dar banho, a gente dava medicação. Então, a gente começou a ver qual que era a, a dosagem ideal para a Maia. Enfim, então a gente também preparou a Maia em relação à medicação para que ela tivesse mais tranquila, mais serena nesse processo aí que a gente não faz ideia de como seja levar uma caixa com um cachorro dentro de um avião, né? Então a gente só confiou ali na nossa preparação e no que a gente já tinha planejado junto com a Maia. Bom, e por último, não menos importante, como que a gente chegou aqui na Holanda, né? Então com as meninas. A gente tinha aqui algumas malas, né? Já que foi uma mudança. Assim que a gente chegou, já tinha combinado com o Sandro de ele ficar encarregado das malas e eu ir buscar, saber onde estava a Maia, né? A Sofia estava com a gente, então assim que a gente chegou, a Marcele também deu conta da Sofia, tirou ela, fez xixi, deu água, passeou um pouquinho para ela esticar as pernas. E aí eu fui atrás da Maia. A Maia já estava esperando a gente dentro de uma salinha fechada. Só precisei de um funcionário da KLM para me ajudar. Ela estava super tranquila, eu vi ela pela janela assim antes dela me ver. E aí a moça da KLM trouxe então a caixa. E aí quando ela viu a gente, ela ficou um pouco estressada, ela queria sair, ela queria, enfim, ela viu a gente, ela queria estar ali junto com a gente. E aí vai, acho que a primeira dica, talvez, ou uma das dicas mais importantes que me deram, esse meu amigo que foi para o Canadá, ele me deu, e aí eu, enfim, fiz certinho, que era levar uma tesoura de fácil acesso na mala. Então foi o que salvou a gente também, porque assim que a gente pegou ela, a gente já estava com as malas, pegou a tesoura, cortou ali os lacres e aí conseguiu ter acesso a ela. Então a gente tirou ela cheirou tudo, bebeu água, a gente deu também alguma comida para ela comer. E aí conseguimos sair do aeroporto com todas as malas, enfim, já para pegar a van que a gente já tinha contratado para vir para casa. E aí que está mais um detalhe, né? Importante desse processo de preparação da Maia. Quando a gente chegou para pegar essa van, o rapaz arrumou todas as malas e falou: olha, ela não pode entrar na van, ela vai ter que ir dentro da caixa. E a gente falou: né, não tem o que fazer, tudo bem. E aí quando a gente falou Maia Place, que é o lugar que a gente chama, né, a caixa a gente chama de Place para ela já subiu, a caixa estava no bagageiro dessa van, estava alta, ela simplesmente pulou e já entrou na caixa. Não fez um pio, não chorou, não pediu para sair, nada. A gente fechou a porta da caixa, fechou o maleiro e fomos. Viemos aqui para casa, né? Então, assim, ela não teve nenhum trauma da caixa, não estava desconfortável, pelo contrário, ela sabia que ali era o lugar dela. Então, foi, assim, excelente. Bom, então a gente veio para casa direto, é uma casa alugada, né? Então, estava completamente vazia. A gente não tinha nenhum lugar para as meninas dormirem, nem para a gente sentar. Então, enfim, a gente administrou isso durante a semana e esse foi o diferencial também do nosso planejamento, porque a gente trouxe a Marcele com a gente, então a adestradora veio com a gente e ficou com as meninas durante essa semana, essa primeira semana, até que a gente conseguisse comprar os primeiros móveis, cadeira, sofá, as próprias caminhas das meninas. Então, foi assim, essencial, não faria diferente. Se eu tivesse que fazer outra viagem, outra mudança, eu chamaria a Marcele de novo para acompanhar a gente. E a Maia, mesmo sem nenhum trauma, mesmo super bem ali, visivelmente, ela estava super cansada, super exausta. Então, mesmo depois que a gente passeou com ela, deu comida, água, etc., o tapetinho dela que estava dentro da caixa, mais o cobertor, a gente colocou aqui na sala e ela dormiu, que até roncou, bichinha. Nossa, que dó. Ela estava muito, muito exausta. E foi aí que começou a próxima etapa de adaptação, que foi nessa casa. Essa casa ainda não era delas, não tinha cheiro, não tinha nada. Então, apesar da Marcele ter dado essa força pra gente em relação à vizinhança, ela passeou muito com as cachorras pela vizinhança, então ela já conhecia o lugar, o ambiente, já tinha essa rotina.
a gente precisava ter a nossa casa. Então, no começo, depois que a Marcele foi embora, ainda foi um pouco difícil a adaptação inicial, porque quando a gente saía de casa, a Maia e a Sofia estressavam um pouco. A Sofia uivava, a Maia começou a raspar a porta, porque elas não entendiam ainda que aquela era a casa, que essa era a casa delas e que a gente já voltaria. É questão de tempo. Tem que ter paciência, tem que passar pelas etapas de forma correta, tem que entender a cachorra também, o que ela está esperando, o que ela está reclamando ali, para que a gente consiga ajudar da melhor forma, né? Deixar com que ela realmente se sinta confortável e não seja rebelde, não faça coisas que a gente não gosta. Ou que são erradas, tipo mexer no lixo, arranhar a porta e etc. Bom, então hoje ela já tem uma rotina, elas saem para passear 2 vezes por dia. O Sandro sai para passear com elas veem outros cachorros, veem outras pessoas, voltam para casa, já tá com o papá pronto que eu faço. Tem a rotina aí de dormir um pouquinho, de ir lá no quintal para cheirar, fazer xixi, etc. Então, hoje já está tudo bem definido, bem confortável, elas já estão 100% adaptadas. Eu não faria nada diferente, eu acho que a gente teve que realmente se empenhar, ter paciência, se organizar, planejar tudo isso. A parte de treinamento, de adaptação da Maia Caixa, apesar da gente estar com a Marcele e pagar por esse serviço, né, para a Marcele mensalmente lá no Brasil, dependia muito da gente. Então a gente precisava ter esse rigor, esse compromisso diário com a Maia. Senão a gente não teria conseguido com tanto sucesso. Então, não faria nada diferente, desde a contratação da assessoria, da parte da documentação, até a contratação da Marcele, para ajudar a gente nesse último ano aí, e também para vir com a gente, não faria diferente. Eu acho que foi essencial para o nosso bem-estar, para o bem-estar da Maia principalmente, para que ela ficasse tranquila, confortável, adaptada, com todos esses detalhes novos, né? E tão estressante, né? Porque é estressante pra gente viajar, imagina pra uma cachorra que nem sabe o que tá acontecendo. A recomendação que eu faria é justamente essa: planejamento, dedicação. Quem é pai de pet sabe como funciona. A gente, em especial, queria que o voo para ela, que essa mudança, que essa adaptação fosse a melhor possível. Então, eu não estava nem preocupada comigo, com a minha barriga, com a mala que eu tinha que levar, com o peso. Eu não estava me importando com isso se as duas estivessem bem. Então, a minha recomendação seria essa: de se planejar, entender qual que é esse processo para o cachorro, se o cachorro é um cachorro mais tranquilo, ou mais reativo, ou o que serve para cada cachorro, porque para a gente, no caso da Maia, era preciso, na nossa opinião, mas existem vários cachorros, existem cachorros de diferentes comportamentos, então não necessariamente precisa passar por tudo isso para que seja um voo confortável. Pode ser algo um pouco mais tranquilo, menos tempo, não sei. Mas aí vai de cachorro para cachorro e de pai para pai também, né? O que os pais aí querem ou podem fornecer para os cachorros. Obrigada para você que assistiu até aqui esse vídeo. Eu acho que é um tema super legal, interessante para quem é pai de pet. Se você não é pai de pet e acha que alguém vai se interessar por esse conteúdo, por essas informações, compartilha esse vídeo, deixa o like também. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que eu não tenha falado aqui ou qualquer comentário, deixa aqui no vídeo também, que a gente vai se falando por lá, tá bom? É isso. Um beijo.